E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com patrocínio da Betfair, site de apostas esportivas que é apoiador aqui do canal 6x1, patrocinador master do Cruzeiro também. A Betfair tem uma oferta para novos clientes de até R$200 em aposta grátis, basta entrar pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido, já começa a fazer uma fezinha, ganha uma moeda por lá e se porventura você conhece esse mundo das apostas esportivas e utiliza outro site, você tá vacilando feio, tá? Melhore, utilize a Betfair, que é a única casa que efetivamente investe no nosso Cruzeiro. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade, hein galera? Vai na moral pra se divertir. O Cruzeiro fez uma bela atuação, mas ficou apenas num empate por 0x0 contra o Botafogo no Mineirão nessa noite de domingo, né? O Cruzeiro pressionou, criou bastante, teve chances claras. Lucas Perry, goleiro do Botafogo, foi o grande nome em campo, né, fazendo 3 grandes defesas, 2 delas encabeçadas do Papagaio ali na reta final, que foram realmente agonizantes ali pro cruzeirense, né, porque a gente vendo o time jogar melhor, o Botafogo só finalizou uma bola no gol do Cruzeiro durante toda a partida, que o goleiro Anderson defendeu sem dificuldade, mas o Cruzeiro criando, chegando, sendo melhor o tempo todo contra o líder do campeonato. Infelizmente não fomos competentes na hora de concluir, mérito do Botafogo, falha nossa também, né, porque se a gente tivesse arrematado melhor as jogadas, certamente teria aí mais 2 pontos na tabela. E esse empate nos manteve estacionados aí no meio da tabela do Brasileirão com 24 pontos conquistados. Estamos 7 abaixo do primeiro time no G4, que é o Palmeiras, nosso próximo adversário, e 6 pontos acima do primeiro time na zona de rebaixamento, que hoje é o Santos. E pensando na classificação, o empate contra o Botafogo foi muito ruim. O Cruzeiro completou aí a 4ª partida consecutiva sem vitória, sendo que 3 desses jogos foram em casa, né? O Cruzeiro já tem 10 partidas como mandante e 8 como visitante no campeonato, ou seja, temos 11 jogos fora de casa para fazer nesse campeonato brasileiro ainda. É fato, o Cruzeiro tem sido melhor visitante que mandante, mas a gente precisa começar a coletar mais pontos, né? Ganhar mais partidas, seja em casa, seja fora. O Cruzeiro precisa voltar a vencer, porque nós já tivemos uma sequência de 7 jogos sem vitória, que teve também Copa do Brasil, né? Aí a gente ganha 2 jogos em que nem jogou tão bem assim, e agora o Cruzeiro tá melhorando, mas precisa ganhar. A gente precisa ganhar para esse pessoal ali do Z4 não aproximar. 6 pontos já é uma distância que eu considero curta, mas acho que a gente nunca pode analisar um jogo de futebol sem considerar o contexto, né? Sem observar o adversário, sem observar a produção das equipes, como é que foi o jogo, o Cruzeiro conseguindo criar, não deixando o Botafogo, né, nos incomodar por muito tempo. Ah, mas o Tiquinho machucou com 45 minutos de jogo, tá? Ele jogou o primeiro tempo todo, o Botafogo não finalizou uma vez sequer, ele que é o principal jogador do adversário, e o Cruzeiro manteve ali aquele pique da remada, foi pra cima, construiu. O Cruzeiro pediu pênalti em 2 oportunidades no jogo de ontem, uma no primeiro tempo numa jogada do Matheus Pereira, na minha opinião não foi nada, tá? Foi ali um contato, existiu, o jogador caiu, mas é uma disputa de bola em velocidade, né? O jogador acabou se desequilibrando, mas eu, se fosse o juiz, também não teria dado pênalti. Agora, o lance do segundo tempo, né, do Vitor Sá com o William, não foi um pouquinho pênalti, foi pênalti pra caralho, porque a gente pode falar, ah, mas o William valorizou, porque ele se projeta pra frente, porque tem um empurrão, né, um braço nas costas, ok, eu até consigo entender o argumento, mas olha o pé do jogador, pé direito do jogador do Botafogo pisando no pé esquerdo do William, inclusive deixa até uma marca bem volumosa no gramado ali, né, e pisou no pé do William, velho, sabe, ele não deixou o cara disputar a bola, é muito pênalti, sem querer também é pênalti. Como o técnico Pepe estava suspenso, quem concedeu a entrevista após o jogo foi o auxiliar Samuel Correia. Ele avaliou que o time fez um bom jogo, merecia a vitória, destacou o desempenho coletivo e a proposta do Cruzeiro de sempre ser um time agressivo com a bola e que busca o gol adversário. E o que eu achei mais legal é que ele completou essa fala dizendo, e nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Porque é fato, o Cruzeiro teve uma sequência de jogos aí em que a gente não vinha mostrando essa agressividade, não era um time criativo, o Cruzeiro, especialmente jogando em casa, ficava circulando a bola de um lado para o outro sem incomodar os goleiros adversários, de vez em quando tentava um chute de longe ou cruzamentos, né? Muito cruzamento, nunca achando algum companheiro, e essas coisas parecem que estão melhorando agora, né? As últimas 2
duas partidas do Cruzeiro foram melhores, mas infelizmente no dia que a gente fez 3 gols, a gente também tomou 3 gols, no dia que a gente não toma, a gente também não faz. E aí você pode gostar ou não gostar do trabalho da comissão técnica, mas não dá para negar que o Cruzeiro esteve estrategicamente muito bem na partida de ontem. O Botafogo não jogou tão bem, por mérito do Cruzeiro também, porque o Cruzeiro não deixou o Botafogo jogar, conseguiu anular muito bem a conexão, então o Cruzeiro não deixava o Botafogo sair como costuma fazer, o Eduardo, o Tiquinho, que são os principais articuladores de jogo, os caras de velocidade pelos lados também. O Cruzeiro fez um jogo muito bom, tá? E é mérito sim da comissão técnica, mais ainda dos jogadores que executaram muito bem em campo o trabalho que precisavam fazer, Faltou o tal do detalhe do Parreira, que é o trem chamado gol. Individualmente é impossível não destacar o grande jogo de Lucas Silva, que foi inclusive o capitão do time. Ele se disse muito à vontade em vestir a camisa do Cruzeiro, agradeceu a todos no clube pela boa recepção e elogiou a organização do clube, com muita cobrança interna e competitividade. Desde que o Lucas Silva voltou ao Cruzeiro, a gente ainda não venceu, Ele ficou no banco nas partidas contra Coritiba e contra Goiás, não foi chamado à ação, virou titular contra o Atlético Paranaense, jogou muito bem lá em Curitiba e voltou a repetir uma atuação muito boa no Mineirão, nesse retorno à sua casa, braçadeira de capitão, assim, e até fiquei pensando sobre isso, Não tínhamos ali o Rafael Cabral, que é o capitão do time. Aí você olha e fala assim, vamos dar a braçadeira para quem? Quem é que tem mais história no Cruzeiro entre todos os jogadores do elenco? Disparadamente é o Lucas Silva, que tem mais história, inclusive, que o próprio Rafael Cabral. Não é comum jogadores recém-contratados já vestirem a braçadeira de capitão, mas acho que tem tudo a ver com o histórico do jogador aqui, com o fato de ter jogado muito bem contra o Atlético Paranaense, e o Lucas Silva vai se tornar naturalmente um dos líderes do elenco, por tudo que ele fez, e parece ser um jogador que está tentando orientar os companheiros, em vários momentos ali, tentando ajudar e tudo mais, e tecnicamente fez um grande jogo, Não apenas pelos bons lançamentos, principalmente achando o William pelo lado direito lá no primeiro tempo, uma jogada que poderia ter resultado em gol, mas a gente não caprichou tanto nesse cruzamento, nessa tomada de decisão. E eu vi algumas pessoas dizendo que o Lucas Silva tá jogando numa função diferente, opinião que eu discordo. Eu acho que ele tá jogando como um meio-campista mesmo, ele não é um volante, o primeiro volante, quem faz esse papel é o Jussa, ele joga numa linha um pouco mais à frente, como se fosse um segundo volante, porque agora a gente joga com 3 no meio, então essa função ela é um pouco diferente, ele tem um pouco mais de liberdade, porque a gente não tem a figura de um meia ali, de um camisa 10. Mas no segundo tempo, quando o treinador, eu ia falar o Pepa, quando o treinador ali, o Samuel, faz as mexidas, a gente tem inclusive o Vital fazendo um papel de camisa 10 e o Lucas Silva jogando como um segundo volante, mais próximo ali do nosso nobre Matheus Jussa também, tá? Então o Lucas Silva tá jogando na dele, é uma posição que ele entende plenamente, com bola tem liberdade para jogar, mas sem a bola tem que voltar a fechar a linha, como o próprio Machado estava fazendo também, A gente jogou ali na maior parte do tempo num 4-1-4-1, O Jussa sendo esse cara entre as linhas de 4, Lucas Silva e Felipe Machado completando a trinca por dentro, e aí tendo o Matheus Pereira por um lado e o Arthur Gomes pelo outro. E o Matheus Pereira, que fez a sua estreia como titular do Cruzeiro e jogando no Mineirão, fez também uma boa partida, Jogando aberto pela direita, mas buscando muito o jogo por dentro para construir jogadas, e segundo Samuel Correia, ele não foi substituído por cansaço ou desgaste, mas porque tomou uma pancada no joelho. E aí esperamos que não seja nada grave, que o Matheus já volte a treinar com os companheiros na quarta-feira, já esteja em condição de jogar e ser titular mais uma vez nesse jogo contra o Palmeiras, porque tecnicamente é um jogador diferente. E eu até gostaria de fazer uma pergunta para quem assistiu o jogo pela televisão, se chama a atenção o Matheus Pereira realmente, porque eu fiquei bem impactado com o que vi dele em campo, a forma como ele se movimenta, como ele consegue soltar a bola rapidamente, de uma forma que não é burocrática, Ele é um jogador que consegue botar um dinamismo a mais na partida, ter um molho ali, que quando a bola chega nele, você não sabe se ele vai fazer uma virada de jogo, se ele vai dar um passe, uma enfiada de bola, se ele vai fazer um passe simples. Ele me parece um jogador imprevisível, e isso me chamou muita atenção nele. Mas talvez eu esteja um pouco condicionado, Porque gostei muito da contratação, acho que ele é um jogador muito bom, então talvez eu esteja olhando com olhos um pouco mais positivos do que aconteceu de fato. Mas eu
eu gostei muito dessa primeira amostra do Matheus ali, bateu até uma falta perigosa que o PR defendeu. Achei que faltou alguém do Cruzeiro atacando aquela bola, não necessariamente para desviá-la, mas para que o PR ficasse indeciso, né? Porque como nenhum atacante do Cruzeiro passou na frente ali, o goleiro sabia que era só ir na bola que ele ia fazer a defesa. Se passa um brother qualquer correndo, ainda que não toque na bola, né? Acho que o PR ficaria um pouquinho em dúvida e não chegaria a tempo de tirar. Mas paciência. E outro Matheus que merece destaque é o Vital, que entrou no segundo tempo, conseguiu dar sequência em várias jogadas e por muito pouco não saiu de campo como herói. Seja pelos bons cruzamentos em que o PR parou o Papagaio ou por chegar um segundo atrasado no escanteio desviado pelo Castan. Às vezes o remédio banco de reservas faz bem, tá vendo? O Matheus Vital, que vinha sendo um jogador extremamente burocrático, né? Passe pro lado, passe para trás, não conseguia construir jogadas, criar uma chance clara, né? Sendo titular recorrentemente e produzindo muito pouco. Ontem entrou ligado na partida, se movimentando. Acho inclusive que em meia hora em campo ele produziu mais do que, sei lá, nas últimas 5 partidas somadas, né? E realmente faltou um detalhe ali pro gol. Aquela bola que ele finalizou de fora da área foi bem longe, né? O ângulo da câmera dá uma enganada na gente. Aquele lance do final, né, seria um gol maravilhoso, um escanteio batido pelo Nicão que o Castan desvia e o Vital completa pro gol, né? Seria para sacramentar uma bela vitória. Infelizmente ele chegou ali um segundinho atrasado no lance, e os 2 cruzamentos dele pro Rafael Papagaio, que infelizmente parou no Lucas Perry. Foram 2 chances muito boas que ele criou, e assim, eu vi muita gente falando, né, o Papagaio tem um mérito que ganhou a bola de cabeça. Ok, mas de um atacante a gente espera gol. Se o Gilberto cabeceia aquela bola e o goleiro pega, a gente estaria falando méritos do Gilberto pelo bom posicionamento? Não estaria, né? A gente quer gol do centroavante, seja Gilberto, Papagaio, Juan Índio, qualquer um, irmão, tem que fazer gol. E acho que o Pepa poderia pensar nesse remedinho do banco de reservas aí pro Felipe Machado no próximo jogo também, tá? Mas eu não voltaria com o Vital na vaga do Machado, não. Eu deixaria o Vital para entrar no segundo tempo para ver se ele consegue ser esse jogador dinâmico como foi ontem, né? Ele teve muitas chances como titular e produziu muito pouco. Eu pensaria no Fernando Henrique ou no Alisson ali pra gente manter esse esquema com 3 jogadores de meio campo, né? E aí se o Matheus Pereira tiver beleza, ele como falso 9 ali, Wesley e Arthur Gomes nas beiradas, eu acho que é um esquema que pode dar um rock aí para enfrentar o Palmeiras lá no tapetinho. E o Cruzeiro treinou na Toca da Raposa nessa segunda-feira, tá? Obviamente os jogadores que foram titulares não foram a campo, né? Fizeram aquele trabalho regenerativo, mas quem ficou no banco ou entrou no segundo tempo ali, trabalhou no campo com vários atletas do time sub-20 também. Nessa terça-feira o Cruzeiro tem folga, tá? Ninguém vai treinar na Toca da Raposa, mas por que folga na terça-feira? É um negócio chamado lei trabalhista, né? Todo mundo tem direito a um dia de folga durante a semana e o Cruzeiro optou por fazer essa segunda-feira de recuperação, né? Na terça-feira o descanso, porque muitos jogadores falam, inclusive, que 2 dias depois do jogo é que vem o desgaste mesmo, né? Que bate ali as dores, o cansaço. Então, na quarta-feira a rapaziada retoma os treinamentos e tomara que a gente tenha Matheus Pereira. E o Bruno Rodrigues esteve no campo nessa segunda fazendo os trabalhos de força enquanto segue a novela sobre a permanência ou saída do Cruzeiro, mas sem novidades. O Samuel Corrêa, inclusive, falou na coletiva que espera contar com ele no próximo jogo, mas depende de como será a evolução desse trabalho físico. E é inegável que fica estranho, né, o jogador ficar fora de 2 partidas quando é sabido que existe uma proposta lá da Arábia Saudita, do Al Tawon, querendo contar com ele. É fato que quando foi noticiada aí a proposta dos árabes, foi antes da partida contra o Goiás, que o Bruno Rodrigues jogou os 90 minutos, foi titular, e depois, né, ele teve lá uma pancada no ombro, aí ficou fora de um jogo. Essa partida tudo levava a crer que ele voltaria, mas ficou fora do jogo também. O pessoal da Itatiaia até noticiou que hoje o cenário mais provável seria o Bruno Rodrigues seguir no Cruzeiro até o final da temporada, mas não necessariamente aceitar a proposta da Arábia, então ele não deixaria o Cruzeiro nesse momento, e também não necessariamente assinando um novo contrato com o Cruzeiro e ficando em definitivo, né, podendo se transferir para outro clube na próxima temporada. Lembrando, o Bruno Rodrigues é jogador do Tombense,
pertence, está emprestado ao Cruzeiro até o final do ano, e eu espero que isso seja resolvido o mais rápido possível. Entendo o staff do jogador eventualmente querer esperar até o final da janela de transferências europeia para ver se pinta alguma coisa, mas enquanto espera tem que estar à disposição da comissão técnica para ser utilizado nos jogos, tá? Realmente não gosto dessa postura de o jogador treinar a semana toda com o grupo, aí no dia do jogo, não, ele tá fazendo trabalho de fortalecimento. Eu acho que estão chamando a gente de otário na tora mesmo, sabe? Não gosto dessa postura, não. Até porque se ele tivesse fazendo trabalhos à parte, o Cruzeiro tinha que ter noticiado isso antes, e só noticiou quando deixou ele fora da lista de relacionados. A gestão do Cruzeiro tem feito um bom trabalho, acho o pessoal da comunicação do clube extremamente competente também, a rapaziada é boa de serviço, mas nesse caso específico aí, na melhor das hipóteses, ficou estranho, tá? E não acho que foi, eu tenho certeza que não foi o departamento de comunicação do Cruzeiro, isso é uma decisão que veio de cima, né? E deixar o Bruno Rodrigues de fora dos jogos assim, fica estranho pra cacete, porque a semana passada inteira ele estava treinando com o grupo, só deixou de treinar justamente no dia de soltar a lista de relacionados. Então veremos o que acontece essa semana, se tem uma novidade ou não, e principalmente se ele estará à disposição para o jogo contra o Palmeiras. Ele tem contrato com o Cruzeiro, ele tem que estar à disposição para jogar. Encerro o vídeo por aqui. Se você gostou, peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!